Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Scott Webb e, mais uma vez, eu estou muito feliz por trazer a palavra para você hoje e convidá-lo para o nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos mergulhar na palavra. Eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal e note que há um símbolo aí que te avisa toda vez que há vídeo novo. Então clique no sino que está aí. Sabe, essas palavras que trazemos são palavras que vão beneficiar a todos. Então, se alguém vier à sua mente, entenda que isso é o Espírito Santo te inclinando a informar a outra pessoa que algo bom está sendo compartilhado aqui, que há boas informações nestes ensinos e você pode ser uma bênção na vida dessa pessoa. Estamos ensinando no nosso tema, que é o poder das palavras criativas, ou o poder criativo das palavras, como você quiser, porque ambos são verdadeiros. A palavra de Deus é criativa em si mesma, e mais uma vez eu continuo voltando para isso porque é muito importante que você entenda que, por causa da forma como a Bíblia nos dá precedentes, baseado no que chamamos de lei da primeira referência, a primeira vez que você vê algo sendo mencionado na Bíblia, isso determina um padrão, por assim dizer, uma base e estabelece uma verdade a qual precisamos nos atentar. Então, de novo, a primeira vez que as palavras foram usadas na Bíblia foi lá em Gênesis capítulo 1, e Deus disse, e assim foi. Agora, o que queremos dizer com isso é que a primeira vez que as palavras foram usadas foi para criar, não para comunicar. Na maioria das vezes, nós pensamos em palavras em termos de comunicação. Muito raramente, de maneira geral, nós entendemos ou temos consciência de que nossas palavras são criativas. E, de fato, palavras foram projetadas para criar, tanto quanto para comunicar. Então, mais uma vez, estamos olhando para essa habilidade criativa que Deus nos deu. Quando eu me alimento da palavra de Deus, quando eu encontro uma passagem, quando eu a torno parte de mim, então isso vai sair da minha boca com poder. Então tenha em mente que uma boa forma de pôr a palavra de Deus em seu coração não é apenas lendo, mas dizendo, falando em voz alta. Lembra do que o salmista disse: "A minha língua é como a pena de habilidoso escritor." Veja, ele está dizendo escritor, isso nos diz que com a nossa língua podemos escrever na tábua do nosso coração. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo em tábuas de pedra. Nós escrevemos a palavra dele, sua lei e sua verdade em nosso espírito com a pena da nossa língua. Então, mais uma vez, é muito importante reconhecermos o poder das palavras, porque é exatamente o abuso desse poder que nos causa um monte de problemas. Agora eu quero ler de novo no capítulo 6 do livro de Provérbios. Agora lembre-se, eu gosto de enfatizar bastante isso. Provérbios é um livro prático, é uma palavra, não, na verdade é um livro de sucesso, de princípios de sucesso. Se você estudar os provérbios e andar à luz deles, isso vai te dar sucesso na vida. Não vai te levar ao céu. Quem faz isso é o dom de Deus, Jesus, é claro, Jesus pagou o preço e agora então você não conquista o seu acesso, você não trabalha seu acesso para entrar na justiça de Deus. Ele só vem pelo dom gratuito. Mas tendo sido feitos justos agora, nós desenvolvemos nossa salvação com temor e tremor, e a Bíblia nos diz que o livro de Provérbios é sabedoria para vivermos a vida nessa terra. Então vamos para Provérbios 6, verso 2. Ele diz: "Tu és laçado pelas palavras da tua boca. Tu és tomado pelas palavras da tua boca." E de novo, tomado aqui significa feito prisioneiro. Na semana passada falamos sobre essas coisas, então vamos continuar de onde paramos. Como é que muitas vezes são nossas palavras que nos aprisionam? São nossas palavras que nos enlaçam como a um animal pego numa armadilha. Veja bem, na maior parte das vezes a gente fica culpando os outros, a gente culpa o sistema, a gente culpa outras pessoas, a gente culpa o governo, culpa até mesmo o diabo pelos problemas da vida. Sim, em última análise, Satanás é o responsável. Então sabemos que é ele quem está por trás, mas mantenha isso em mente. Muitas vezes não é um ataque declarado, mas um ataque secreto. É o fato de Satanás ter sido capaz de ocultar o conhecimento e a revelação da verdade que faz com que sejamos levados cativos e dá a ele a vantagem em nossas vidas. Se ele te mantiver ignorante, então ele te manterá prisioneiro. A Bíblia diz no livro de Oséias: "O meu povo", isso está lá em Oséias capítulo 4, verso 6, "meu povo é destruído
por falta de conhecimento? Pense sobre isso. É a falta de conhecimento que vai nos manter presos, é a falta do conhecimento e da revelação de Deus que nos mantém em cativeiro. Meu povo, Deus disse, é destruído por falta de conhecimento. Bem, quando nós temos conhecimento da verdade, isso ilumina essas áreas e fazemos conexões. Certo, então vamos falar disso. Você é laçado, eu sou laçado pelas palavras da minha boca, eu sou tomado pelas palavras da minha boca, eu sou aprisionado. Satanás, ele nos prende e o sistema, ele nos enlaça por causa das palavras da nossa própria boca. Agora veja, ele não disse que você é laçado pelo que outra pessoa disse. Não disse que eu sou laçado pelo que você fez. Não, eu sou laçado pelas palavras da minha boca. Você é laçado pelas palavras da sua boca. Certo? Agora isso nos leva a outro reino aqui. Significa que não importa o que outra pessoa diz, não importa o que outra pessoa faz. Eu tenho a oportunidade e a habilidade e as ferramentas para enfrentar as circunstâncias, para vencer as dificuldades, para ser vitorioso em todas as arenas da vida se eu cuidar desta verdade, reconhecendo que minhas palavras são importantes. Eu estava lendo no livro de Provérbios e me deparei com essa passagem e me parece bom se falarmos disso um pouco. Provérbios capítulo 17, verso 27, diz aqui: aquele que tem conhecimento poupa as palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Agora, a palavra excelente aqui na minha Bíblia, eu tenho uma nota de rodapé aqui que diz um espírito calmo, um espírito firme. Você sabe, tem um monte de gente sempre se esforçando para ser legal. As pessoas dizem, cara, ele é legal, eu quero ser assim. Mas veja o que é legal para Deus. Aquele que tem conhecimento poupa suas palavras, ou seja, usa poucas palavras, e um homem de entendimento é de espírito calmo. Agora, o ponto central aqui é que ter um espírito calmo é não reagir demais. O que você acha de alguém que é calmo? Sabe, alguém que está sob pressão e ainda assim lida com isso? Não fica fora do controle? Ele não perde a sua calma quando a pressão chega, quando o calor aumenta? Ele se mantém calmo? Vamos continuar lendo, verso 28. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio. E aquele que fecha os seus lábios é estimado como homem de entendimento. Então note como ele fala sobre ser calmo e ser sábio, ambos conectados com poupar palavras ou não ser muito falante, não ser falante demais. Essa é outra área que nos coloca em problemas, onde nos enlaçamos, é quando falamos demais. Muitas vezes nós criamos armadilhas para nós mesmos simplesmente por falar demais. Agora, seja calmo. Isso significa não reaja demais. A questão é a seguinte, isso volta para o que eu falei semana passada. Sabe, a experiência do treino para voo. Eu falhei num simulador durante um treinamento de voo porque eu agi de forma exagerada, eu corrigi demais. Sabe, eu me pego mesmo muitas vezes ouvindo a palavra, a unção do Espírito Santo em meu coração. Quando algo surgir, apenas fique calmo, não reaja demais. Mantenha-se firme. Não se jogue numa espécie de modo de emergência só porque alguma coisa parece estar acontecendo, ainda que seja sério. Cuide das suas palavras. Eu lembro de um testemunho anos atrás que tivemos em nossa igreja que de fato exemplifica isso. Havia um homem em nossa igreja, um homem muito fiel, ele era um diácono, muito envolvido na igreja, ele e sua esposa eram doadores, apoiadores na igreja. Eles se envolviam mesmo com o ministério e ele tinha ficado em casa num domingo de manhã. Na verdade, estávamos tendo uma semana inteira de encontros e foi uma vez que o irmão Reagan tinha vindo à nossa igreja. Então ele tinha estado lá e os encontros terminaram na sexta à noite, ou seja, na sexta anterior. Então, aquele homem, ele tinha estado a semana inteira na igreja servindo. Ele ficou em casa no domingo de manhã, ele tinha um carro que estava quebrado, precisava de conserto. Ele estava trabalhando nele, ele preparou o carburador com gasolina e quando deu partida no carro, disse ao filho dele, na verdade, para dar partida. O carro ligou, mas inverteu o sentido. E aquela gasolina que ele tinha posto no carburador se inflamou e explodiu no seu rosto. E sabe, foi um fogo muito sério, não foi simplesmente
um sopro explodiu no seu rosto. Bem, ele teve queimaduras sérias. A esposa dele, que era enfermeira, e por causa disso ela sabia como lidar com queimaduras rápido, ela estava na cozinha observando pela janela e ela viu tudo acontecendo. Agora, a primeira reação dela foi: oh meu Deus, quer dizer, ele estava pegando fogo, o rosto pegando fogo, o cabelo pegando fogo. Aquilo foi uma coisa realmente muito séria. Mas o Espírito do Senhor falou com ela e disse: cuide das suas palavras, de uma forma muito severa, no seu espírito, não audivelmente. Então, à medida que ela ficou olhando para aquilo, e sabe, num momento como aquele, coisas saem pela sua boca que você nem sabia que estavam dentro de você. Sabe, muitas vezes as pessoas falam palavrões, amaldiçoam, num momento como esse, mas o Espírito Santo falou com ela, no coração dela, e disse: cuidado com as suas palavras. Então o que ela fez? Começou a falar palavras de cura. Nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Pelas suas pisaduras fomos curados. Falando que pelas pisaduras de Jesus seu marido era curado. Certo, muito bem, e eles correram para o pronto-socorro. E para encurtar essa história, por causa do tempo, o filho deles tinha ido à igreja naquela manhã e pegou um tecido ungido que tinha sobrado. O irmão Reagan havia imposto as mãos sobre vários tecidos que as pessoas tinham trazido e alguns foram deixados lá por quem os trouxe. Então, havia alguns tecidos ungidos ali. Sabe, a Bíblia diz em Atos 12... Atos 19, que Deus operou milagres especiais pelas mãos de Paulo, de forma que do seu corpo, lenços e aventais eram levados aos doentes, e as doenças saíam deles e espíritos malignos eram expulsos. Deus usou panos ungidos no ministério de Paulo para curar, certo? O irmão Reagan tinha imposto as mãos sobre alguns tecidos que estavam lá e aconteceu que eu estava nos fundos do santuário, ali parado e falando com pessoas quando o garoto entrou. Ele disse assim, papai se queimou, levaram ele para o pronto-socorro e eu vim aqui receber oração. Bem, eu disse, muito bem, oramos, eu orei com o filho dele para que nenhuma arma forjada contra ele prosperasse. E eu notei que havia alguns tecidos ungidos ali em cima da mesa. Eu disse, pegue um desses, o irmão Reagan orou sobre eles, leve consigo e entregue a ele. Certo, então eu disse, eu estarei lá assim que o culto terminar aqui. Então tivemos o culto no domingo de manhã e depois eu fui ao hospital. Certo, então o que foi isso que aconteceu? De forma bem rápida e sucinta, o médico do pronto-socorro entrou e o examinou e disse à sua esposa, a esposa daquele irmão que tinha se queimado, ele disse a ela, certo, ele está com enormes queimaduras de 3º grau, que são o pior tipo, e sabe, ele provavelmente vai precisar de cirurgias plásticas, provavelmente vai ficar fora do trabalho por um longo tempo, então é importante que a senhora se prepare. Bem, de novo, eles estavam falando a palavra para a cura. Ao falar, eles estavam criando um novo ambiente. Veja, o fato dizia, ele está queimado. Os fatos diziam que ele teria sequelas. Os fatos diziam que ele precisaria de cirurgias ou sabe-se lá mais do que. Mas a palavra diz que Jesus carregou suas doenças e levou suas enfermidades, e que ele foi ferido por ele, e que ele foi moído e torturado por causa dele, e que por suas pisaduras, as pisaduras de Jesus, nós somos sarados. Era isso que estavam declarando. O médico disse queimaduras, cicatrizes, feridas. A Bíblia dizia curado, restaurado, recuperado. Agora, o voto decisório será aquele que vai fazer a diferença? Deus disse, os fatos dizem. Deus disse, as circunstâncias dizem. O que nós dizemos? De novo, Deus tinha falado com a esposa dele e tinha dito, cuidado com as suas palavras. Ou seja, escolha-as com sabedoria, escolha-as com cuidado, faça com que valham a pena. Pois bem, ela começou a reivindicar as promessas de Deus. Bem, o médico entrou na sala de emergência e o examinou. Ele saiu dali e disse, eu vou chamar um especialista em queimaduras, mas eu quero que você saiba que isso aqui é muito, muito sério. Então, enquanto ele estava fora, enquanto ele deixou aquela sala de emergência, o homem que havia se queimado estava ali deitado na sala de emergência, na maca. Haviam coberto o seu rosto com um pano, eu suponho que para umedecer, para aliviar a dor e para protegê-lo de qualquer dano adicional. O filho dele chegou naquele momento e deu a ele o pano ungido.
Ele se agarrou àquilo e o ficou segurando. Depois ele me disse, sabe, que a enfermeira tentou tirar dele, mas ele disse a ela, não vou deixar não. Então ela disse, tudo bem, mas mantenha longe do seu rosto, não está esterilizado. Bem, ele se agarrou ao pano ungido. E então, ele está ali deitado. Seu rosto estava coberto, ele não conseguia ver nada porque havia um pano por cima do rosto. Mas ele disse que ouviu passos andando pelo corredor e, entrando naquela sala, ele disse, mesmo sem poder ver, eu me virei instintivamente do lado para olhar. E ele disse, eu vi Jesus ali parado. E Jesus disse a ele, eu vim para curar você. E então desapareceu. Muito bem. Agora veja, isso aconteceu enquanto o primeiro médico havia saído para encontrar um especialista em queimaduras. Quando ele se deu conta, o médico voltou com o seu colega e o homem tirou o pano do rosto dele, olhou e disse para o outro médico, eu achei que você tinha dito que eram queimaduras extensivas de 3º grau. Ele disse, são. O outro disse, não, são apenas queimaduras superficiais de 1º grau. E o primeiro médico que o examinou disse, não, eu sei o que eu vi, eu o examinei alguns minutos atrás. Ele olhou para ele de novo e aconteceu que no período entre o momento em que ele o examinou da primeira vez e depois voltou com o especialista, aquelas queimaduras haviam se curado de queimaduras de 3º grau para queimaduras simples de 1º grau. Não só não foi necessária nenhuma cirurgia plástica, como também nenhum daqueles prognósticos ou diagnósticos que ele havia dado se materializou ou aconteceu. E, além disso, o homem se recuperou sobrenaturalmente. Todos os seus pelos faciais que haviam se queimado, sobrancelhas, barba, tudo isso voltou a crescer. Seu cabelo voltou a crescer e um fator que era preocupante era a pigmentação da sua pele. Ele era negro e havia preocupação, porque sabe, queimaduras às vezes causam anormalidades na pigmentação da pele, mas quando ele saiu daquele hospital, sua pele estava negra, como sempre foi, ficou ainda mais bonito. A pele dele como um todo estava melhor do que era antes. E ele disse, a única diferença entre o momento em que eu entrei naquele hospital e quando eu saí foi a seguinte. Antes de eu entrar, eu precisava de óculos de leitura para ler. Ele disse, mas quando eu saí, eu não preciso mais de óculos. Quando Jesus entrou naquele quarto e disse, eu vim para curar você, meu irmão, ele fez sim a obra completa nele. Agora, onde foi que isso começou? Onde esse milagre começou? Há tantos componentes aqui. Muita coisa aconteceu. O fato do homem ter estado na igreja a semana inteira certamente não lhe causou nenhum mal. É por isso que as Escrituras dizem que devemos nos reunir, não deixemos de nos congregar. Temos que deixar que Deus nos ponha nesses lugares onde Ele opera e nos enche. Certamente aquele homem estava cheio, sabe, da palavra por causa da semana que havia passado na igreja. Eram encontros especiais de manhã e à noite. Foram 5 desses encontros especiais. Muito bem, então, quando isso aconteceu e aquele fogo explodiu no seu rosto, a esposa dele, que tinha muito a dizer sobre o que estava acontecendo, ela ouviu do Espírito de Deus, cuide das suas palavras. Então, de novo, note como as palavras estão envolvidas. Eu sei que tem muito mais coisa envolvida nessa cura, mas começou com palavras. Primeiramente, começou com a palavra de Deus sendo pregada e entrando em seu coração e renovando a sua mente. Então, em seguida, houve as palavras que foram faladas quando o incidente aconteceu. Muito, muito importante. Veja, aquele que tem conhecimento poupa suas palavras. Ela poderia ter surtado, ele poderia ter surtado. Podiam ter dito todo tipo de coisa, mas eles pouparam suas palavras e um homem de entendimento é de espírito calmo. Não se deixaram abalar. Não deixaram que aquilo os assustasse, não saíram falando um monte de coisa, oh meu Deus, nem começaram a gritar falando o problema. O que vamos fazer? Sabe, entrando no modo de pânico. É isso que significa um espírito calmo. Não há nada de errado com oração ou concordância. Certamente não há nada de errado com essas coisas. Mas mantenha a calma. Não perca a sua calma. É a sua calma espiritual. Perceba que, embora possa ser uma surpresa para você, Deus viu aquilo chegando e se dermos ouvidos a Ele, Ele nos colocará em posição para recebermos sua bondade e misericórdia. Ele nos põe em posição para receber o melhor dele. Glória a Deus! Então ela fez isso. Ela guardou a sua paz, poupou suas palavras e as fez valerem a pena. Filho de Deus, faça suas palavras valerem a pena. É o que estamos falando, suas palavras são criativas e se você as reconhecer como tal, pode fazê-las valerem a pena.
Pode falar intencionalmente sobre coisas que você quer ver acontecendo ou se realizando. E ao fazer isso, não apenas você fará com que suas palavras sejam criativas, mas vai mantê-las criativas. Mas se você simplesmente sair pela tangente, andar por aí se envolvendo com o que é mundano, com o que é do sistema do mundo, com todo o lixo que é regurgitado por aí regularmente, então tudo isso vai diluir o poder criativo na sua vida e você vai acabar, sabe, quando precisar de algo, será difícil se conectar com ele muitas vezes. Então, mais uma vez, faça disso um estilo de vida. Ser alguém que poupa suas palavras. Alguém que faz suas palavras valerem a pena, glória a Deus. Ao fazer isso, você encontrará o elemento sobrenatural da sua vida sendo aumentado de uma forma contínua. É triste ver como grande parte da igreja vive num estado abaixo do sobrenatural. É como, sabe, se fôssemos como o resto do mundo, e eu falo de forma coletiva. Eu não sou, porque eu sei o poder das palavras e você não é, porque você age na palavra de Deus, mas se olharmos para o mundo da igreja como um todo, você vai ver que parece que não é muito diferente do resto do mundo, a não ser pelo fato de que sabemos que vamos para o céu. Bem, Jesus tem muito mais do que isso para nós. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você pode ter a vida abundante se der atenção às suas palavras. Bem, nosso tempo acabou por hoje, é melhor pararmos por aqui. Não temos mais tempo de entrar em nenhum outro assunto, então vamos pôr em prática. Eu quero te estimular a confessar a palavra de Deus. Nós estaremos aqui toda semana trazendo um ensino novo da palavra para você. É a nossa parte, mas a sua parte é confessar a palavra diariamente. Escreva num pedaço de papel, como eu sempre digo, ou busque na internet, de alguma forma peça seu pastor para fazer declarações para você, mas diga essas coisas. Faça suas palavras valerem a pena. Faça suas palavras valerem a pena falando as bênçãos de Deus na sua vida. Eu espero que tenha gostado de hoje, eu gostei e agora eu quero orar pelo seu bem-estar físico. Pai, em nome de Jesus, que o seu poder para curar flua hoje, através desse vídeo. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre todo ataque do inimigo, e porque você disse que quando eu falasse a sua palavra, você a confirmaria com sinais que se seguem. Eu estou pregando isso agora. É Jesus quem te cura, Filho de Deus. Agarre-se a isso e declare que Ele te cura. Se você tem alguma dor no seu corpo, diga agora mesmo: Jesus me cura. Eu creio que eu recebo a cura. Eu creio que eu recebo restauração da minha saúde. Em nome de Jesus. E ao fazer isso, Deus ouve, Satanás ouve, seu corpo ouve, todo mundo que precisa ouve, e ao ouvir, isso começa a operar a seu favor. Fale criativamente sobre sua própria vida. Diga a si mesmo: eu sou curado em nome de Jesus. E ao fazer isso, você verá a diferença. Foi bom estar com vocês hoje. Eu vejo você no próximo vídeo, semana que vem, nesse mesmo canal. Eu peço, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. É muito bom ter vocês participando aqui. E eu te digo, a nossa vida vai de melhor a melhor. E você é parte disso também? Isso é maravilhoso. Então agradeço a sua presença. Espero você no próximo vídeo, na próxima semana, nesse canal. Mande esse vídeo para quem você ama para abençoá-lo. Amamos você, oramos por você. E lembre-se, há poder criativo na palavra de Deus.